Olá pessoal, estamos de volta com mais um quadro Pergunte à Casa do Direito. E hoje recebendo a aluna Evânia Alves e ela vai falar sobre o tema emancipação. Evânia, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Pergunte à Casa do Direito de hoje. Muito obrigada, Diego. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse quadro. Eu estou muito feliz em poder, nessa oportunidade, ouvir e sanar algumas das dúvidas da comunidade. Vamos para a nossa primeira pergunta. Evânia, o que é a emancipação do menor? Bom, em termos jurídicos, a emancipação ela é um mecanismo pelo qual uma pessoa que não tem atingido a maioridade, ou seja, ela ainda não completou 18 anos, ela passa a ter capacidade civil plena. É importante nós diferenciarmos o que é capacidade de personalidade. O direito brasileiro ele adotou a teoria natalista, ou seja, uma pessoa ela adquire personalidade com o nascimento com vida. Já em relação à capacidade, nós temos basicamente 3 grupos, são os absolutamente incapazes, são aquelas pessoas menores de 16 anos ou que por doença ou enfermidade elas não têm capacidade de exprimir com discernimento as suas vontades. Nós temos os relativamente incapazes, que são pessoas que estão ali elencadas no Código Civil, que têm a sua capacidade de discernimento reduzida, e nós temos os plenamente capazes, são pessoas com maiores de 18 anos ou em alguma das situações de emancipação. Então, a emancipação seria a antecipação dessa capacidade civil plena. Evânia, quais são as formas de emancipação? Bom, nós conseguimos obter a emancipação através de 3 formas, né? A primeira emancipação é a emancipação voluntária, judicial e legal. A emancipação voluntária, ela se dá pela vontade dos pais ou do menor, pode ser feito no cartório por meio de um instrumento público e independe de homologação. Já a emancipação judicial, o menor precisa ter 16 anos completos, ele precisa ter um tutor, ou porque ele não tem mais os pais, ou porque os pais não têm mais poder familiar sobre eles. Dessa forma, o juiz ouve esse tutor e ele confere a emancipação através de uma sentença. Já a emancipação legal, ela pode se dar pelo casamento, pela colação de grau em ensino superior, pelo exercício de um emprego público efetivo, ou o menor tendo 16 anos, ele tem economia própria em decorrência de um estabelecimento comercial, civil ou em decorrência de uma relação de emprego. Quais são os efeitos de emancipação do menor? Com a emancipação, o menor passa a ter capacidade civil plena. Então, ele é apto a celebrar contratos, abrir uma conta no banco, vender, comprar bens, móveis e imóveis. Quarta pergunta, essa aqui é muito interessante. Evânia, os pais são obrigados a pagar pensão alimentícia para o filho emancipado? Essa é uma pergunta interessante, mas a emancipação ela não extingue o direito de pagar pensão alimentícia aos filhos, isso em decorrência de um princípio que é o princípio da solidariedade. A quinta pergunta, Evânia, o menor emancipado, ele pode responder criminalmente como um adulto? Olha, a emancipação ela tem efeito na esfera civil, mas na esfera penal o menor continua a ser observado de acordo com a legislação especial vigente. Então, o menor ele não responde como um adulto na esfera penal, apenas na esfera civil. E a nossa última pergunta Evânia, um menor emancipado, ele pode dirigir? Olha, de acordo com o artigo 140 do CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, eles nos traz ali alguns requisitos, né, para que uma pessoa consiga tirar a sua carteira nacional de habilitação, que é a CNH. E dentre esses requisitos, precisa que a pessoa, né, melhor falando, ele precisa ser imputável. E um menor na esfera penal, ele é inimputável. Mesmo que haja essa emancipação, mais uma vez eu falo, ela se dá apenas no âmbito civil, né? E vale ressaltar também que a emancipação ela é irrevogável. Mais uma vez, agradecer a Evânia pela participação aqui no nosso quadro Pergunte à Casa do Direito de hoje. Muito obrigado, tá bom, Evânia? Eu que agradeço pela oportunidade.